1 Crônicas, capítulo 9. Todo Israel foi listado nos registros genealógicos do livro dos reis de Israel. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa da sua infidelidade. Os primeiros exilados a regressar às suas propriedades em suas respectivas cidades foram os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, além de outros israelitas. Alguns membros das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, se estabeleceram em Jerusalém. Uma das famílias a voltar foi a de Utai, filho de Amiúde, filho de Onre, filho de Inri, filho de Bani, descendente de Pérez, filho de Judá. Do clã dos Silonitas, alguns dos que voltaram foram Asaias, o mais velho, e seus filhos. Do clã dos Zeraitas, alguns dos que voltaram foram Jeuel e seus parentes. Ao todo, voltaram 690 famílias da tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, alguns dos que voltaram foram Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua, e Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Binias. Todos esses homens foram chefes de clãs e estão listados nos registros genealógicos. Ao todo, voltaram 956 famílias da tribo de Benjamim. Dos sacerdotes, alguns dos que voltaram foram Gedaías, Jeô e Aribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube. Azarias era o principal encarregado da casa de Deus. Outros sacerdotes que voltaram foram Adaías, filho de Joroão, filho de Passu, filho de Malquias, em Masaí, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imé. Ao todo, voltaram 1.760 sacerdotes. Foram chefes de clãs e homens muito capazes. Eram responsáveis por servir na casa de Deus. Dos levitas, os que voltaram foram Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Assabias, descendente de Merari. Baquebacá, Eres, Galau, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, que morava na região de Netofaf. Dos guardas das portas, os que voltaram foram Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus parentes. Salum era o chefe dos guardas. Antes dessa época, eram responsáveis pela porta do rei do lado leste. Eram guardas das portas dos acampamentos dos levitas. Salum era filho de Coré, descendente de Abiasaf, do clã de Corá. Ele e seus parentes, os coraitas, eram responsáveis por guardar a entrada do santuário, como seus antepassados haviam guardado a entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Messelemias, foi o responsável por guardar a entrada. Ao todo, havia 212 guardas das portas naquele tempo, e foram listados nos registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi e por Samuel, o vidente, porque eram homens de confiança. Esses guardas das portas e seus descendentes, conforme suas divisões, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos 4 lados, leste, oeste, norte e sul. Seus parentes nos povoados vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade com eles, por períodos de 7 dias. Os 4 principais guardas das portas, todos levitas, eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas e pelos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era seu dever guardá-la e abrir suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiam tudo que era retirado e devolvido para que nada se perdesse. Outros eram responsáveis pela mobília, pelos utensílios do santuário e pelos suprimentos, como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso e especiarias.
Eram sacerdotes, porém, que misturavam as especiarias. Matitias, levita e filho mais velho de Salum, o coraíta, era encarregado de assar os pães para as ofertas, e alguns membros do clã de Coate eram encarregados de preparar os pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos, todos chefes de famílias levitas, moravam no templo, eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam seu serviço dia e noite. Todos esses homens moravam em Jerusalém. Eram chefes de famílias levitas, listados como líderes nos registros genealógicos. Jeiel, pai de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca, seu filho mais velho Abidom. Os outros filhos de Jeiel foram Zu, Quis, Baal, Ner, Nebade, Gedó, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias, próximos uns dos outros, em Jerusalém. Né gerou Quis, Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. Jonatas gerou Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá. O filho de Bineá foi Refaías. O filho de Refaías foi Eleazar. O filho de Eleazar foi Azel. Esses foram 6 filhos de Azel: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel.